Não é lá longe, né? Não é lá no interiorzão do Brasil. Não, é aqui, é no nosso litoral. Moradores da área rural de Paranaguá estão debaixo d'água. Até aí, a gente fica pensando assim, novidade? Às vezes, com excesso de chuva, pode acontecer. Né? O estado inteiro tem enfrentado muitas chuvas nesses últimos dias. O povo afirma que o problema não é só por causa dos temporais, tá? Tem um outro problema. Vem cá, Bia. Já tá com o microfone? Vem pra cá. Vem pra cá. Tudo bem? Obrigado de você vir aqui conversar com a gente pessoalmente hoje no estúdio. Você que acompanhou. Tem um outro probleminha aí também, né? Qual que é, Bia? Olha, Jasson, a gente conversou com vários moradores e o relato deles é justamente essa questão de inundações que estão acontecendo, essas questões em várias propriedades rurais. É uma barragem, Jasson, uma barragem que foi construída de acordo com os moradores de forma irregular. A gente vê aí na imagem, essa foto de cima, inclusive, é de um documento que foi contratado pelos moradores. Eles foram atrás de um técnico ambiental para fazer um laudo e avaliar como que está a situação ali em torno dessa rodovia que liga Alexandra a Matinhos. E o que foi constatado por esse técnico, segundo os moradores e segundo esse documento, é que realmente eles construíram de forma irregular uma barragem. A empresa responsável seria a concessionária de água lá, de saneamento de Paranaguá, exato, é isso? A empresa responsável pelo saneamento de Paranaguá e que é a mesma empresa que também faz essa gestão na Ilha do Mel. Então, já gera uma atenção aí para toda a região do litoral. Essa empresa construiu essa barragem de uma forma irregular e acabou causando essas inundações. São problemas sociais, porque a gente está vendo ali famílias que acabam ficando, de certa forma, desabrigadas. Problemas envolvendo a parte da educação, porque as crianças acabam ficando impedidas de ir para a escola. Tem criança faltando na escola porque não consegue chegar. E também um problema ambiental, Jasson. A gente fala tanto no interior de problema ambiental, aliás, no litoral, e o que percebemos ali são várias árvores nativas sendo apodrecidas por conta da água, literalmente, que fica acumulada ali nas raízes. Bom, a Bia preparou uma reportagem especial pra gente que você acompanha conosco a partir de agora. Pode rodar. Assim era o sítio do seu Darcy. Além de morar aqui por décadas, era dessa área que ele tirava o sustento da família, com a produção de mel. Agora, a propriedade está tomada pela água. Isso aqui era tudo gramado, tinha pé de fruta, tinha um bananal aqui. Eu sou apicultor, criava minhas abelhas aqui embaixo, aqui. No fim a água levou tudo as caixas, perdi todas as colmeias com a produção que eu tinha. E não foi só ele. Essa é a realidade de vários moradores do interior de Paranaguá. É a rua cheia de buraco, cheia de água, invadindo as casas. Nos últimos anos, todos viram as áreas serem inundadas pela cheia do rio. Aqui ao meu lado, esse ponto, não dá para acreditar, mas era uma estrada. A estrada do Rio Vermelho, que transbordou e agora tomou conta de todo o espaço. Aqueles dois pilares que a gente vê sinalizam uma ponte que também está completamente submersa. Não tem como passar de carro, muito menos a pé. E do lado de lá da ponte existem cerca de 200 famílias que estão completamente ilhadas. Nas colônias, até as crianças enfrentam o aguaceiro para irem até a escola. Quais colônias todas que estão sendo atingidas? É a colônia Visconde de Nácar, Morro Inglês, Santa Cruz e São Luís. São mais afetadas com as cheias. Tem criança que não consegue passar para ir para a escola. Que nem uma amiga do meu filho não conseguiu vir para a escola hoje porque não passa. Essa daqui era uma área produtiva, cerca de 2 alqueires onde o proprietário criava animais. Lá ao fundo a gente vê o que sobrou de uma construção de alvenaria. Ele tinha feito uma casa, mas por conta do nível da água e das fortes chuvas, essa casa acabou se destruindo por completo. O proprietário dessa área aqui é o Carlos, que está aqui com a gente para explicar justamente o que está acontecendo. Carlos, sempre foi assim ou o problema passou a aumentar? Não, aqui era uma propriedade que eu trazia a minha família para cá, eu tinha meu gado aqui, eu tinha meus cavalos aqui, as galinhas. O que acontece hoje é que tem 7 metros de pedra dentro do meio do rio, cercando os 2 rios, Santa Cruz e Rio Vermelho. E hoje está todo mundo ilhado dessa forma aí. Morava aqui há 30 anos, nunca aconteceu. Foi depois que eles ergueram essa barragem para fazer essa captação de água aí para a cidade aí que ficou dessa forma aí.
Os moradores contrataram um especialista e fizeram um laudo ambiental. A foto de cima mostra a ilha formada pela barragem, bem no meio do córrego, e ainda a contenção com pedras feita logo ao lado. O documento aponta que as inundações estão sendo causadas por causa desta barragem. Serviço que teria sido executado pela empresa responsável pela coleta e distribuição de água na cidade, a Paranaguá Saneamento. Segundo os moradores, a empresa não tem autorização para represar a água dos rios, apenas para utilizá-la. E não respeita a propriedade particular também, porque eles entram e saem a hora que eles bem entendem e fazem como bem entendem. E aí alaga todas as propriedades aqui ao redor. Mesmo sem chuva, as propriedades estão muito alagadas, né? Não seca mais, nunca mais secou. Além disso, os pontos de alagamento estão causando sérios impactos ambientais, com a morte de milhares de árvores nativas, incluindo áreas de mata ciliar. Tudo isso aqui, ó, daqui até lá, era leito do rio. Hoje é pedras, ó. E o capim tá tomando conta, né? O que eles falam para vocês? Já veio até fiscal aqui, né? Veio o fiscal do IAP, olhou aqui, falou que isso aqui é um processo natural. Eu quis perguntar para ela se foi o processo natural que jogou mais de 100 tombeiras dentro do rio. Se caso fosse eu travar o rio daqui para cima, o que ia acontecer comigo? Como a empresa responde por uma concessão junto à Prefeitura de Paranaguá, quem deve fiscalizar o serviço é o município. Nós estamos já oficializando a agência, né, para cobrar da empresa essa situação. A gente pode dar algum prazo para os moradores? Prazo a gente não dá prazo porque a gente quer também ver a situação de perto e junto com a agência reguladora, mas com certeza nós nunca deixamos os nossos moradores sem uma resposta. Tivemos ciência, através de um ofício da própria concessionária, informando que houve atos de vandalismo ocasionados por terceiro ali na região da captação de água, né? Porém, mesmo após a danificação da barragem, os alagamentos continuaram. Através dos nossos técnicos, nós descartamos de que a barragem, de fato, é a causadora desses alagamentos e o quanto antes a gente quer resolver essa situação. Os moradores já fizeram protestos, reuniões com a empresa e protocolaram uma denúncia no Ministério Público, mas nada resolveu o problema. Parece que não tem solução para eles e nós queremos uma solução. Nós queremos uma solução porque se não foi feito estudo ambiental para ver o impacto da área, eles não podiam ter feito isso. Como é que está agora? Trabalha com o quê? O que o senhor está conseguindo fazer para se manter? Eu estou com a minha aposentadoriazinha, que a gente é aposentado, né? Essa aí era uma renda extra que eu tinha, né? No caso, a gente trabalha em vários, o apicultor nunca trabalha sozinho, sempre tem mais acompanhante. Então os outros colegas também já estão querendo desistir, porque eu não tenho mais o que fazer aqui. O que eu fico pensando aqui é o seguinte, viu, Bia? Que a prefeitura diz que precisa ver de perto. Mas essa reclamação não é de hoje. Essa reclamação não é de hoje. Desde que foram feitas aí essas obras aí, desde que a natureza, segundo o próprio melhador, né? Desde que a natureza despejou 50 ou 100 caminhões de pedra no rio lá. Nos dois rios. Entre aspas, tá? Tô falando isso. É porque ele também estava sendo irônico com a situação, não é? Uai, meteram esses caminhões de pedra lá, né? Uma espécie de uma barragem. Essa barragem, ela existe já há um tempo e os moradores falam que desde que ela foi implementada há alguns anos, já perceberam que os alagamentos ficaram mais constantes. Mas aí, há menos tempo, cerca de 2 anos, colocaram mais pedras. Eles dizem que subiu em torno de 2 metros ali a quantidade de pedras que tem no local do rio. E aí que piorou a situação, porque chove, alaga, só que depois que para de chover, Jasson, continua esse cenário. Então a gente, como conversamos antes, né, tá aqui para dar voz para esses moradores, porque se a prefeitura está ciente, por que não fazer uma reunião então com essa população, explicar o que está acontecendo? Né? Ouve a população, vai lá, conversa com a população, vê, será que a prefeitura está realmente fiscalizando como deveria? Ou está fazendo uma vista grossa? A proprietária da área, que falou com a gente ali na entrevista também, durante a reportagem,
ela contou que nunca avisaram, nunca mandaram nenhuma notificação. Olha, estamos entrando na sua propriedade para fazer uma manutenção ali do córrego, para fazer alguma manutenção dessa barragem. Simplesmente entram, muitas vezes destroem cerca, destroem árvores para conseguir ter acesso à propriedade dela e vão mexendo como se aquilo fosse um espaço público, que não Escuta, mas se alagaram aí essas propriedades particulares, não tinha que ter uma indenização, doutora Márcia? Sim, de fato, né, a gente entende que existem alguns atos que têm que ser feitos para que, no caso, haja fornecimento de água, né, no caso, mas então é necessário, primeiro, um estudo prévio. O que nós vamos, quando fizermos essa barragem, qual vai ser o efeito que isso vai ter? E sim, indenizar os proprietários, como foi feito quando nós tivemos a formação de Itaipu, né, com a formação do lago, foram indenizadas as pessoas, recolocadas à cidade, inclusive em outros lugares, porque era o que tinha que ser feito, porque era necessário. Mas é necessário, sim, primeiro, claro, que se explique às pessoas que estão lá o que está acontecendo. E que esse estudo anterior tenha sido feito no sentido também de indenizar essas pessoas, né? No mínimo é o seguinte, né? Respeito a quem está lá, né? Há tantos anos, como o próprio morador disse, há 30 anos ali e agora que está passando por uma situação como essa. E depois essa outra imagem também, né? De ver as crianças indo para a escola daquele jeito, tendo que andar no meio. Imagina chegar, olha aí, ó, imagina chegar na escola, a criança toda molhadinha, né? Porque tem que enfrentar aí as lagoas do caminho, as poças, né? Fica suja ali de lama. Colocar ali, parece que é o irmãozinho que coloca, não sei se é a irmãzinha que coloca. Um carrega o outro ali. Né? Um carrega o outro para tentar chegar. Pô, para que dificultar assim a vida da garotada, né? Só para lembrar, né, Jasson, isso aqui não é uma cena do interior que está acontecendo longe, distante aqui da gente, não é uma cena que não é no de interior anos de Rondônia, atrás, no interior lá de Manaus, do Amazônia, Amazonas, não, é aqui. Do Amazonas, é aqui, né? É aqui do no Pará, interior não, de Paranaguá. Interior de Paranaguá, as crianças tendo que ir dessa forma para a escola, porque a cidade alaga, a prefeitura diz que está ciente, mas nada faz para resolver. Bia, obrigado pela reportagem. Mais uma vez a Bia agradeço, trazendo aí um assunto. E nós vamos lá, nós estamos aqui para darmos voz, né, à população. O Balanço Geral vai aonde está a indignação. Obrigado, Bia. Conte comigo, até a próxima. Mais uma vez, obrigado.